Fala pessoal, esse vídeo é só para complementar a aula de hoje, que eu queria mostrar uma situação envolvendo o System Clear e no momento eu não consegui ver um problema que aparecesse a questão. Então eu fiz aqui, tá? Essa outra situação é exemplo. Vejam só, imagine um problema em que seja pedido para ler do usuário dois números inteiros, tá? E o programa só pode aceitar números pares. Então, faço o programa ler dois números inteiros e o programa só deve aceitar esses números se eles forem pares. Então, qual seria uma solução aqui básica desse problema? Então, tá aqui, ó. Eu tenho duas variáveis A e B que vão ser lidas, tá? Eu tenho uma variável lógica, que nem eu já expliquei na última aula, que vai verificar para mim se esses números serão válidos ou não, tá? Como o usuário ele pode digitar vários pares de números inválidos, né? Ele pode digitar 3 e 4, não é válido. 5 e 6, não é válido. 2 e 2 é válido. Então, eu tenho uma repetição aqui indeterminada, tá? O usuário ele pode ser teimoso e ficar digitando vários números ímpares indefinidamente, né? Então, eu só vou aceitar os números se os dois forem pares. Então, eu faço um loop aqui indeterminado, por isso do while, tá? Peço para o usuário informar dois números pares, vou ler esses dois números, A e B, certo? E aí vem a variável lógica, ó. Eu vou considerar que A e B são válidos. Eu vou considerar temporariamente que esses dois números o usuário digitou corretamente, números pares. Então eu vou considerar que é válido. Mas aí eu vou testar para ter certeza, né? Eu preciso testar. Então, ó, se A mod 2 for 1, ou seja, se A for ímpar, ou se B mod 2 resultar em 1, ou seja, também se B for ímpar, se A ou se B for ímpar, então os números são inválidos. Peço para tentar novamente. Mudo a minha variável lógica de 1 para 0, porque esses dois números, A e B, eles não são válidos. Então eu coloco 0 para sinalizar que não são válidos. E aqui no while, eu vou repetir esse laço, eu vou repetir todo esse laço aqui, enquanto a sequência de números digitados A e B não for válido, certo? Então aqui está a solução desse probleminha, que, se vocês repararem bem, pode ser que ajude lá na solução do desafio. Vamos executar aqui para vocês verem. Ó, digite dois números pares. Eu sou teimoso, eu vou digitar 3 e 4. Números inválidos. Digite dois números pares. 7 e 9. Não aceito. Digite dois números pares. 5 e 4. Não aceito. 7 e 6. E 6. Não vale. 6 e 7. Não vale. Aí eu vou digitar, finalmente, 8 e 8. Aí, 8 e 8, o programa aceitou. Beleza? Então, resolvi a questão. Só que eu quero mostrar aqui não é isso. Eu quero mostrar o System Clear. Eu quero que cada tentativa dessa limpe a tela e comece do zero. Então, olha só. Como que eu posso fazer isso? Quando ele informar que os números são inválidos e tentar novamente, eu vou pedir para limpar a tela. Que a gente já viu, System Clear. Só que aí vai acontecer um detalhe interessante, que era isso que eu queria mostrar durante a aula, e não achei o exemplo mais adequado. Olha só o que vai acontecer. Digite dois números pares. Se eu digitar 6 e 6, beleza. Encerrou o programa.
Só que se eu digitar errado, olha só o que vai acontecer. Eu vou digitar 6 e 7. Ele limpou a tela e pediu de novo os números. Vou digitar 5 e 3. Ele limpou a tela e pediu novos números. Só que percebam, ele está ocultando a mensagem de erro. O que acontece aqui? Só para vocês entenderem. No momento em que eu digito dois números inválidos, 5 e 6, por exemplo, eu digito uma sequência inválida. Ele vai entrar dentro desse if, certo? O A é ímpar. Ó, o 5 é ímpar. Então ele vai entrar dentro desse if. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai imprimir a mensagem de erro, só que logo depois ele vai limpar a tela. E não vai dar tempo de eu enxergar essa mensagem de erro. Era isso que eu queria mostrar para vocês na aula. Ó, vou apertar o Enter. Ele imprime a mensagem de erro e logo em seguida ele apaga. Não dá tempo de eu enxergar a instrução que ele deu aqui. Certo? Como que eu corrijo esse problema? Ou seja, eu quero que ele imprima a mensagem de erro, né? Ele imprime um aviso aqui, só que ele tem que esperar o usuário enxergar para depois limpar a tela. Compreendem? Então, o que eu faço? Eu vou usar esse comando aqui, ó, getChar. O getChar é um comando que aguarda uma tecla Enter. O getChar ele vai travar a tela enquanto uma tecla Enter é pressionada. Só que vamos ver aqui, ó. Deixa eu encerrar aqui o programa e executar de novo. Se eu usar só o getChar, também não vai resolver. Ó, lembra que eu falei do buffer do teclado? Se eu digitar 7 e 8, o que eu tenho que apertar aqui agora? Eu tenho que apertar um Enter, não é isso? Para finalizar a entrada. No que eu aperto Enter, esse Enter também fica no buffer do teclado. E aí o getChar, ele vai entender esse Enter que eu dei aqui, ó. Eu dei o Enter nesse scanf. Só que o Enter, ele fica preso no buffer. E aí o getChar vê esse Enter e aí ele fica como se fosse sem efeito. O getChar perde o efeito dele. Então, como que a gente resolve isso? Dessa forma, ó, setBuff. Eu quero setar o buffer stdin, que é o buffer do teclado, a gente chama de stdin, como nulo. O que eu estou dizendo aqui? Ó? É igual o scanf, esse espaço aqui antes do PC do scanf. É o que essa função aqui está fazendo. Ó. Coloca null, limpa para mim, anula tudo que está no buffer do teclado, que o nome técnico é stdin. Ou seja, anula para mim o Enter que foi digitado aqui, para que o getChar possa ler um novo Enter. De forma simples, pessoal, bem objetivo. Sempre que usar o getChar, usa o setBuff stdin null antes do getChar. Sempre. Beleza? E aí, olha para vocês verem o resultado final agora. Digite dois números pares, 4 e 5. Ó, ele mostrou a mensagem de erro e está aguardando eu dar um Enter para poder limpar a tela e começar de novo. Percebem? Então, ó, vou dar o Enter, ele limpa a tela e começa de novo. 7 e 8. Ele limpou o buffer. Aliás, ele imprimiu a mensagem. Olha só, ele imprimiu a mensagem, limpou o buffer, está esperando o comando do usuário indicando que leu, tá? Li a mensagem, beleza, vou apertar Enter. E aí ele limpa a tela e começa de novo. Então é isso que eu queria mostrar na aula naquele momento. E agora, ó, 8 e 8, encerrou o programa. Show de bola? Alguma dúvida, só mandar aí no grupo. Valeu!